aqui a primeira epístola do Universal do Apóstolo João. Está escrito aqui no versículo 9 do primeiro capítulo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Aqui diz: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus nunca voltou atrás. Deus não se arrepende do que falou, como nós. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sabedor de todas as coisas. Deus nunca esteve aprendendo. Deus não precisou ir na escola para aprender. Deus simplesmente permitiu que nós aprendêssemos uns com os outros. Parte de alfabetização, a escrita, a leitura. Mas sabemos que isso aqui são artifícios que Deus permitiu para que nós pudéssemos conviver uns com os outros. E a palavra de Deus, está sendo pregada aqui hoje, porque ela foi dita um dia. A palavra de Deus, ela foi dita através da boca de homens. Deus não tem uma outra boca a não ser a minha e a sua boca. Deus não tem outros olhos a não ser os meus, os seus, outras mãos aqui na face da terra. Deus sempre tratou com o homem. Deus poderia mandar vir aqui anjos pregar o evangelho. Podia também mandar serafins, querubins, criaturas celestiais. Mas Ele não permitiu isso, porque essas criaturas celestiais que Deus criou para adorar Ele, elas não tiveram a experiência que um pobre mortal tem aqui na terra, como eu estou aqui falando. Então aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque Deus, Ele sendo um ser perfeito, Ele jamais cometeu um erro, uma incredulidade. E aqui fala do pecado. O pecado é a mãe de todas as chagas, de todas as coisas que destroem a vida do homem. Tudo isso aí você pode atribuir ao pecado. Porque pecado, a palavra certa quer dizer não crer. Quem não crê já está em pecado. Porque quem não crê, ele já transgrediu. Ele não é um desobediente. E a origem do pecado foi ali no Éden. Vocês sabem a história. Quando Adão, ele foi enganado por Eva. Lembre-se, a Eva também foi enganada pela serpente. Não vou entrar nesse assunto, que é longo. Mas ali entrou o pecado. Haja vista que eles estavam nus e não se viam nus. Haja vista que eles conversavam com Deus todos os dias. E eles, naquele dia, se esconderam da presença de Deus. O pecado é tão sujo que todos aqueles que estão em pecado
sabem que estão em pecado. Por exemplo, uma pessoa que rouba, ele não vai comunicar a ninguém que ele é um ladrão. Porque é vergonhoso a sociedade saber que ele é um ladrão. Uma pessoa que comete adultério, ele não vai comunicar a ninguém que ele é um adulto, porque ele sabe que aquilo não é permitido pela lei de Deus. E muitas vezes a pessoa está numa situação dessa, ele sabe que ele não deve estar nessa situação, ficar nessa situação. Mas no entanto, ele não tem força para sair desse atoleiro que ele está patinando. Ele não tem força para sair da areia movediça que ele encalhou. Lembre-se, tem que haver uma atitude. O Evangelho é pregado para que você reaja como aquela mulher, Maria Madalena. Ela foi pega em pecado. A lei de Moisés mandava que ela seria apedrejada em praça pública até a morte. Todos tinham o direito de apedrejá-la pela lei. E Jesus chegou até ela. Jesus perguntou à multidão: o que fazer aquilo? E todos já citaram a lei de Moisés. E ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um por um foi jogando as pedras no chão e virando as costas e iam embora. Finalmente só ficou Jesus e a mulher. Perguntou Jesus à mulher: aonde que estão os condenados? Ela disse: foram embora. Ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Naquele momento em diante, aquela pecadora, aquela prostituta, aquela que sabia que estava em pecado, ela conseguiu enxergar Jesus. Ela conseguiu enxergar Deus ali, dando-lhe uma oportunidade. Ao passo que aqueles que estavam julgando, eles viram o pecado neles, mas eles não tiveram a visão que aquela mulher teve. Que só bastava ela seguir aquele homem que disse para ela ir e não pecar mais. Aqueles julgadores, eles se sentiram sem pecado, se sentiram juízes. Mas no momento que Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles fizeram um exame introspectivo e perceberam que eles estavam em pecado. Só nesse exame introspectivo que fizeram, não conseguiram entender que era necessário nascer de novo e reconhecer que ali estava o perdoador dos pecados. Ali estava o dono da vida. A condição que aquela mulher se encontrava era muito mais pior do que aquelas pessoas. Literalmente, aquela mulher se encontrava no lodo. Ela se encontrava encalhada, sem caminho, sem volta, porque ela tinha a vida dela como perdida. Mas ela foi achada por Jesus. Aquelas pessoas que jogaram a pedra, elas achavam que elas deveriam continuar nas sinagogas, elas deveriam usar a lei de Moisés. Mas, no entanto, lá na sinagoga era pregado que Jesus viria, conforme a profecia de Isaías 9:6. O menino nos nasceu, o filho nos deu, seu nome será Deus forte,
Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E eles não conseguiram ver. Agora, aqueles religiosos, acusadores, não conseguiram ver isso, sendo que seus líderes pregavam isso. Os líderes também não conseguiram, mas uma prostituta conseguiu ver. E ela foi e não pecou mais. Ela foi, caminhou com os discípulos. Ela viveu uma vida separada de toda incredulidade. Ela passou a crer em Jesus. Ela foi transformada. O Evangelho é pregado para que haja uma transformação. O Evangelho é pregado para que haja uma matança. Ela matou aquela natureza de prostituta. Nasceu uma nova vida naquela mulher. Como São João 3, Jesus disse a Nicodemos: é necessário vos nascer de novo. Nós precisamos mesmo de um novo nascimento. Como aquela mulher, ela nasceu de novo naquele momento. Para você nascer para o reino de Deus, você não precisa estar numa igreja A, B, C, D, F, alfabetos todos. Pode colocar 1000 alfabetos e nomear de igreja que tem. Não é a igreja que vai fazer você nascer de novo. O que vai fazer você nascer de novo é você estar na palavra. É você estar em Jesus. É você estar em obediência com Jesus. Jesus veio para as pessoas que estão entristecidas. Entende? Se há uma tristeza, se há uma insatisfação na sua alma, lembre-se, Jesus é o remédio que cura todos os males. Jesus é o remédio que sara todas as feridas. Jesus te dá a paz, tem, nos dá gozo, alegria da salvação. Aleluia. Davi disse no Salmo 51: torne-me dar a alegria da salvação. Muitas vezes talvez você perdeu a alegria da salvação, mesmo estando na igreja. Aleluia. Está te faltando lembrar dessa passagem. Não deixe o seu pecado, não deixe o seu erro te condenar, porque ainda há sangue de Deus ali no propiciatório. Ali há sangue em seu favor. O sumo sacerdote está intercedendo por você. Ainda há sangue ali no trono da graça da misericórdia em seu favor, como houve com a Maria Madalena. Não faça igual Nicodemo, que desprezou o conselho de Cristo. Maria Madalena, ela aceitou o que Jesus disse: vá, não peques mais. O que é pecado? Não creia. Vá, creia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vá e creia que aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. Aleluia. Mesmo você morrendo em Cristo, é vida. Você não pode morrer no pecado. Da forma que você morrer, lembre-se, haverá uma ressurreição. Da forma que você morrer, é da forma que você vai levantar. Se você morreu nas drogas, você vai levantar nas drogas. Se você morreu bebendo, você vai levantar bebendo. Cachaça, cerveja. Se você morreu brigando, roubando, é dessa forma. Escolha agora qual é a forma que você quer levantar. Mas lembre-se, para ir ao céu, você tem que renunciar a essas coisas. Tenha uma vida vivida com Cristo. Quando você levantar, quando você ressuscitar, você estará no céu. Agora eu te falo: o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Há um céu para você conquistar e há um inferno para você correr dele. E a única forma de você conquistar o céu é você estar em Jesus, é você aceitar Jesus Cristo.
é você ser batizado em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, versículo 31, obedecendo a ordem de Mateus 28, versículo 19. Aleluia. E viver uma vida digna do Evangelho. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.